Boa tarde a todos. Meu nome é Eliselma, sou do curso de Pedagogia. Estou cursando o 4º semestre pela Universidade Estadual do Goiás, UEG. Estou fazendo aqui a atividade 4 de Psicologia do Desenvolvimento Humano. A AP, Atividade Presencial, a qual são 3 perguntas falando sobre a sexualidade no contexto escolar. Vou mostrar para vocês as perguntas e minhas respostas. Eu sou da turma A, tutor presencial Silvana das Graças Santos, acadêmico Elisel Medeiros Costa. Primeira pergunta, fala assim: como deve ser a postura do professor ao trabalhar questões relacionadas à sexualidade na escola? Esse assunto, sabemos que é um assunto que dá muito o que falar, a questão da sexualidade, né? Por quê? Porque muitos pais, eles se privam de falar isso aí com o aluno, eles não falam com os filhos, não abordam esse assunto com os filhos. Muitos deles, eu acho que eles são daquele tempo antigo mesmo, na antiguidade, que nem falam nada desses assuntos, né? Tem vergonha de abordar isso aí com os filhos e eles jogam para a escola, como se fosse o papel da escola, educar os filhos e falar sobre esse determinado assunto. Então, aqui a primeira pergunta é a seguinte: como deve ser a postura do professor ao se trabalhar questões relacionadas à sexualidade na escola? Primeiro, o professor, para abordar esse tipo de assunto, ele tem que ser preparado para isso aí, né? Porque muitas escolas, o currículo da escola não exige esse determinado assunto, então o professor não fala nada disso aí com os alunos. Todas as escolas deveriam sim ter no seu currículo essa questão que é muito importante, mas nos dias de hoje, né, na atualidade que está bastante avançado, a maioria dos jovens, de criança, muitas vezes criança passa a ser mãe de família, engravida sem saber de nada, as questões das doenças sexualmente transmissíveis também. Então é de fundamental importância a escola abordar esses assuntos para ajudar esses alunos. E a maioria das vezes, quando a escola aborda esses assuntos, ajuda muito esses alunos mesmo e eles se abrem, né, com os professores. Então, o que é que eu respondi em relação à postura desse professor? Eu respondi assim: para formar alunos que assumam um papel ativo em sua aprendizagem, com autonomia e criatividade, o professor precisa, antes de tudo, ter ele próprio esse tipo de postura com sua aprendizagem. Ele precisa exercitar e aprimorar a sua atitude de busca constante pelo conhecimento, para conseguir despertar esse mesmo tipo de atitude em seu aluno. Isso é de fundamental importância para o professor, né? Ele ter esse tipo de conhecimento, estar sempre em busca de novos conhecimentos para poder trabalhar com esses alunos. Aí aqui fala. Falar um pouco da sexualidade. A sexualidade é uma das questões que mais tem trazido dificuldades, problemas e desafios aos educadores no trabalho cotidiano de ensinar. É possível observar que os alunos demonstram aos professores a necessidade de ouvir falar sobre o assunto. Nesse processo, cabe à escola o papel de formar o indivíduo para o exercício da cidadania. Então, muitas vezes esses jovens querem abordar esse assunto, mas às vezes o professor não dá espaço. Então, eu acho que é de fundamental importância o professor abordar assim com esse aluno e ouvir o aluno também, né? Vamos lá para a segunda pergunta. A segunda pergunta fala assim: quais capacidades espera-se que os alunos do ensino fundamental construam em relação à sexualidade após estudos e reflexões sobre sexualidade? Proposto nos parâmetros curriculares nacional, PCN, temas transversais. Eu respondi assim: espera-se que os alunos sejam capazes de compreender a sexualidade como um assunto eficaz para o seu dia a dia, posicionando-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes situações sociais, utilizando o diálogo como forma de mediar conflitos e de tomar decisões coletivas, e que eles desenvolvam conhecimento ajustado de si mesmo e o sentimento de confiança em suas capacidades afetiva, física, cognitiva, ética, estética, de inter-relação pessoal e de inserção social, para agir com perseverança na busca do conhecimento no exercício da cidadania. Essa foi a segunda pergunta. Aí tem um trecho sobre a sexualidade, também falando sobre a sexualidade. E a terceira pergunta, eu coloquei assim: a terceira pergunta é o quê? Alteração paralela entre parâmetros curriculares nacionais, temas transversais, em especial
O bloco que trata sobre orientação sexual e a Base Nacional Comum Curricular, que é o BNCC, é possível perceber progressos, estagnações ou recuos em relação à abordagem de temas como sexualidade e gênero nas escolas? Justifique sua resposta. E eu respondi que é possível sim. O significado do ensino da sexualidade está em formar os jovens e adultos com conhecimento seguro de si mesmo e das questões da sexualidade, para que possam viver de maneira feliz, segura e responsável na sua sexualidade. Além disso, queremos formar cidadãos críticos e amadurecidos, participando de transformações de valores e das normas sociais ligadas às questões sexuais, incluindo-se nesse contexto, né, esses jovens. É muito importante, porém, é muito importante sim abordar essa questão da sexualidade nas escolas. É importante que todas as escolas, em seu currículo, abordem esse assunto para ensinar esses jovens, para abrir a mente desses jovens e ajudá-los, né, no dia a dia. Isso foi minha resposta das 3 perguntas da atividade.